Olá pessoal, Cristiane Braga, psicóloga aqui do Rio de Janeiro, tudo bem com vocês? Hoje eu venho gravar esse vídeo para falar para vocês sobre um assunto muito importante, que é a autoestima das crianças. Como a gente pode como a gente pode valorizar a autoestima dessa criança, como a gente pode ensinar essa criança a se amar, a se gostar. Porque a autoestima, na verdade, significa a capacidade que eu tenho de gostar de mim mesma, apesar de tantas diferenças que eu vejo ao meu redor. Tá? Então, como que a gente pode favorecer, auxiliar a criança a desenvolver a autoestima? Eu tenho inclusive uma palestra preparada com esse tema, apresentei ela de forma presencial, ela não foi online, e um assunto muito interessante. Então, eu tirei hoje 3 dicas de como a gente pode auxiliar as nossas crianças a desenvolverem essa autoestima. Isso é muito importante, principalmente quando a criança ela está fora de um determinado padrão, que nem sempre é o correto, nem sempre deveria ser considerado correto, mas as pessoas tendem a fazer isso. E então, como a gente pode fazer? Bem, a primeira dica é o seguinte: evite rotular a sua criança. Evite dar rótulos a ela. Como assim rótulos? É definir a criança por uma determinada característica. Isso é muito ruim, porque a criança ela tende a ficar marcada, a se ver como um rótulo, como uma marca. Como, por exemplo, a criança que é gordinha. Ah, o fulano gordinho, ele é gordinho, gordinho. E a criança tem um rótulo ali. Ela vira como se fosse um ponto de referência. Isso é ruim para ela, tá? E isso é referente a qualquer coisa. Evite definir a criança por uma característica dela, tá? Tente até falar dos comportamentos que ela tem e daquilo que ela pode fazer para melhorar, mas evite ela defini-la por aquela característica. Um outro exemplo é a criança tímida. As pessoas, né? Ah, fulano é muito tímido, 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 e a criança acaba definindo para ela esse rótulo, e aí fica muito acanhada, com medo de falar, desenvolvendo uma insegurança, uma timidez excessiva. Então, cuidado com isso, ok? Uma segunda dica que é valiosíssima: evite fazer comparação entre irmãos. Pais, por favor, não façam comparação entre os seus filhos, tá? Nossos filhos nunca vão ser iguais, sempre vão ser diferentes. Nós, apesar de darmos às vezes o mesmo, achar que estamos dando o mesmo tipo de criação, que amamos da mesma maneira, ainda assim eles serão diferentes. Ainda assim eles pensarão, terão opiniões diferentes. E quando nós acabamos rotulando, não, comparando essas crianças, nós estamos atrapalhando muito o desenvolvimento delas. Entre aquela criança que a gente por algum motivo considera superior, nós estamos atrapalhando essa criança e principalmente influenciando de forma negativa aquele filho que tem uma característica que seria inferior ao outro. Não façam isso, isso é muito ruim para a criança, para os seus filhos. Evitem essa comparação, eles vão ser sempre diferentes, não tem jeito. A terceira dica, também tão importante quanto as outras, é valorize o que o seu filho tem de positivo. Valorize os ganhos, aquilo que ao longo da vidinha dele ele construiu de positivo. Mesmo que ele tenha muitas dificuldades, como às vezes a criança com algum transtorno de aprendizagem tem, ou a criança com algum déficit, algum outro transtorno tenha no seu dia a dia, não valorize o que ela tem de negativo. Valorize aquilo que ela tem de positivo, porque ela vai se sentir valorizada se você valoriza as características que ela tem. E aí ela vai aprender a se ver de forma positiva, tá? Então é isso, são 3 dicas muito simples para a gente poder auxiliar as crianças a desenvolverem a sua autoestima. Gostou do vídeo? Curta, comente, convide outras pessoas para assistirem. Eu vou ficar muito feliz de ver um comentário seu e poder respondê-lo, ok?
Então, até o próximo vídeo. Um abraço.